Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Muitos acontecimentos importantes estão se dando na nossa realidade, como, por exemplo, os que estão sendo comandados pela CPI da Covid no Senado Federal. Muitos ex-governadores foram convocados, inclusive um pedido de convocação do presidente da República para depor na CPI da Covid. Quais serão os desdobramentos dessas situações todas? Bom, nós vamos analisar isso agora, no nosso papo aqui. Se você está chegando agora também no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, analise os nossos outros vídeos, compartilhe se você gostar, dê joinha porque a gente vai chegar em outras pessoas como você e mande suas impressões, suas críticas, seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nós estamos vivendo muitos paradoxos aqui no nosso país. Será que somos só nós que estamos percebendo que o Brasil não tem um governo, que nós temos um bando que está zelando por determinados interesses? Bom, quando a gente analisa a opinião pública de uma maneira geral das pessoas que estão mais antenadas com a realidade e começa a ler nas entrelinhas o que pensam os principais agentes do mercado financeiro, dos grupos empresariais, dos grupos transnacionais aqui no nosso país, que pelos jornais escritos colocam algumas opiniões, a gente começa a perceber que mesmo essa plutocracia, essa superelite, eles percebem que nós estamos nas mãos de um bando de vigaristas, de loucos, de irresponsáveis, de genocidas, assassinos, todo tipo de batedor de carteira que ascendeu ao poder por conta de estarem agora dentro desse governo. Isso é perceptível, gente, vocês podem achar assim que que a fala pode ser um pouco dura, né? Mas mesmo você que é apoiador desse governo e que faz parte da sociedade, está pagando mais caro no supermercado, está pagando mais caro o combustível, você está sofrendo também, você há de convir que nós estamos, de fato, com razão quando a gente faz esse tipo de crítica às pessoas que estão no governo brasileiro. Vamos aqui aos editoriais de jornais muito importantes, né? O jornal Valor Econômico, que manda aqui os seus recados, faz sempre uma conexão nesse setor financeiro, empresarial brasileiro, eles todo dia agora estão colocando algum editorial que vão dando pistas que eles estão cientes de quem é que está comandando os postos-chave da República Brasileira. Dizem eles, né, nesse editorial. Bolsonaro amplia escalada para submeter os militares. O presidente Jair Bolsonaro está decidido a arrastar as Forças Armadas aonde seu arbítrio determinar. Em relação aos militares, também há uma escalada de Bolsonaro. Domingo ele fez uma tripla provocação, convocou um passeio de motocicletas no Rio, onde mostrou-se como de praxe, sem máscara, poucos dias após dizer que teve novamente sintomas parecidos com os da Covid-19. Quando a gente pega o jornal o Globo, que também exprime a opinião, né, de parte dessa plutocracia, hoje os editoriais são todos assim, de uma forma muito crítica ao Bolsonaro. Esse aqui entra na questão muito grave. Política para as armas de Bolsonaro dá munição a bandidos. Levantamento comprovou o uso de cartuchos desviados das forças oficiais em assassinatos e chacinas. No outro editorial, situação de Pazuello fica ainda mais frágil com o avanço da CPI. Secretária Maíra Pinheiro contradiz ex-ministro e protagoniza debate patético e inútil sobre cloroquina. Os colunistas do jornal, de uma maneira geral, têm colocado posições também muito críticas. A coluna aqui da Vera Magalhães diz o seguinte: Paulo Guedes continua encenando o papel de um ministro liberal num governo que já não faz questão de disfarçar o seu verdadeiro caráter. Negacionista na gestão da pandemia, reacionários nos costumes, autoritário na política, populista e fisiológico no trato da coisa pública e alheio a pautas que dizem respeito à inserção do país na agenda econômica e política do século XXI. A coluna do Bernardo Melo Franco, em dado momento ele diz, o título é General no Palanque. A provocação foi combinada com Bolsonaro, que viveu um dia de Mussolini com seus fanáticos de motocicleta. No passado, o capitão estimulou a anarquia militar para transitar nos quartéis, dos quartéis ao Congresso. Agora investe na cooptação das Forças Armadas para fortalecer o seu projeto autoritário. O jornal vai colocando quase que nas páginas policiais, né, no capítulo policial, como é que nós estamos na área ambiental. O Salles aqui é acusado de crimes pela Polícia Federal do próprio governo, né, que tem ali o comando do próprio governo Bolsonaro.
Polícia Federal vê fortes indícios contra ministro. Escritório de Salles fez movimentação suspeita de R$ 1.800.000, aponta COAF. Quando a gente pega o editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje, eles colocam lá: os vândalos da democracia. Eduardo Pazuello deve ser punido, não somente porque desmoralizou a sua farda, mas para que o país demonstre que o bolsonarismo não pode tudo. Numa outra coluna recente aqui da Folha de São Paulo, ex-porta-voz de Bolsonaro diz que o governo interfere nas Forças Armadas e Polícia Federal. É o general Rego Barros, que mete a lenha no governo Bolsonaro, né, mostrando que está sendo feita uma instrumentalização das Forças Armadas a serviço de um projeto pessoal de uma pessoa que é totalmente desacreditada, totalmente desmoralizada dentro das forças, exceto em relação às pessoas que estão dentro do governo. O próprio editorial, o Estado de São Paulo, em alguns meses atrás, né, disse que o Bolsonaro era considerado uma espécie de ladrãozinho dentro do Exército Brasileiro, né? Assim como ele era chamado por muitas pessoas dentro das Forças Armadas, o ladrãozinho. E aí, quando você vê, de fato, o crescimento patrimonial do clã Bolsonaro, uma pessoa que não tinha absolutamente nada e hoje é uma pessoa rica para os padrões brasileiros, e os seus filhos também, ninguém nunca trabalhou em iniciativa privada, ninguém nunca teve carteira assinada, enfim, todos são pessoas muito bem posicionadas na vida, e as ex-mulheres do Bolsonaro também, que eram pessoas muito humildes e todas elas viraram madames com muito dinheiro na bolsa, né? Então, realmente, o militar que é uma pessoa séria, uma pessoa que é correta, que é honesta, ela fica impactada com essas informações que vão chegando lentamente a todos eles. Para a gente só fazer uma comparação, eu já mostrei para vocês que na declaração junto ao TSE, quando você pega a declaração de bens do Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, você vê que há uma discrepância gigantesca. O Hamilton Mourão, que é general, né, ele tem 20 vezes menos patrimônio que o Bolsonaro. Então, o general que não sabe administrar o seu vencimento, né, ou tem uma coisa muito errada na família Bolsonaro, especificamente no presidente da República. E os trabalhos na CPI, eles continuam a nos revelar esses paradoxos. Como é que pode o Bolsonaro já estar sendo tão desacreditado por essa elite e, ao mesmo tempo, ele ser bancado? Porque o processo de impeachment já era para acontecer há muito mais tempo, né? Qual o recado que isso passa, de uma maneira geral? Atenção, classe média que assiste, que lê os nossos jornais, que vocês estão antenados. Olha, nós estamos vendo que o governo brasileiro está entregue a um bando de vigaristas, de corruptos, de sem noção, corruptos morais, né? O Bolsonaro, ele se ufana muito, não pegaram corrupção no meu governo. Mas o que está acontecendo de negociata aqui no nosso país? Vocês acham que a corrupção ela aparece instantaneamente? Ou muita gente vai estar recebendo dinheiro aí de uma forma, ou benefícios de uma forma que talvez nunca seja identificada, né? Isso aí é um processo universal também, e santa inocência de quem acredita que essas coisas, essas negociatas todas que estão se dando aqui no nosso país, com bilhões e bilhões de dólares para cima e para baixo, que todo mundo está fazendo isso porque tem ideologia. Quando a gente vê algumas figuras como o capitão Tarcísio lá, todo feliz, serelepe, batendo martelinho em venda de bens brasileiros, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? O que aconteceu com esse capitão virar uma pessoa tão envolvida com o mercado, né? Virou um homem do mercado de uma hora para outra, né? Bom, só o tempo vai nos dizer por onde andam esses dólares que estão circulando no meio dessa história toda. Pois bem, mas se criou essa história, então a gente vive esse paradoxo. Nós que estamos aqui na sociedade de verdade, que fazemos compra em supermercado, abastecemos os nossos carros, ainda quem tem carro, quem paga escola para os filhos, plano de saúde, está todo mundo enforcado. E quem está no alto da pirâmide está olhando para baixo, vendo a gente morrer, vendo a gente se contaminar e vendo a gente ser desgovernado por esse tipo de gente que está aí. Mas eles vão dando recado. Olha, vocês estão fazendo uma série de artes, mas nós estamos vendo. Vocês que leem os nossos jornais, vocês que têm algum tipo de conexão conosco, aqui da nossa elite empresarial, saiba que nós estamos vigilantes, né? É mais ou menos esse o recado. Os grandes veículos de comunicação continuam a ter um tratamento muito brando com tudo isso que acontece no governo Bolsonaro. E no Senado, a CPI vai nos mostrando uma outra faceta, né, da bandidagem também. Porque um senador que defenda bandido é senador bandido também.
Um senador que sabe, eles têm a informação que as pessoas se contaminam por conta da Covid, né, em relação à Covid, por estarem próximas umas das outras. E vem o presidente fazendo aglomerações de uma forma irresponsável, com tanta gente morrendo no nosso país. Quem apoia isso só pode ser um vigarista, um genocida também, ou um ladrão corrupto, no português claro. Está fazendo isso, está ganhando algum dinheiro. E hoje, a gente presenciou uma cena, quem estava acompanhando os trabalhos da CPI, extremamente representativa disso. O senador Omar Aziz, que é uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa de centro, né, um conservador, enfim, ele chegou a dar uma esculachada no senador negacionista, o senador lacaio, o senador que apoia o governo Bolsonaro em todas as circunstâncias, que é o Girão, e deu uma esculhambada, uma espinafrada dele. Vamos acompanhar aqui, quem não viu, vale a pena. Vamos lá. Não vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em... Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Omar. Calma não. Nós acordamos lá. Senador, E eu quero falar... Veja bem, eu tenho... A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei... Então, o senador Girão, gente, ele ficou calado. Ele não conseguiu reagir muito, não. Escutou isso na lata, né? Oportunista, tá tirando proveito, tá iludindo as pessoas. E coisas inusitadas dessas pessoas que estão tentando defender o Bolsonaro, de todas as formas, porque tem grana no meio dessa história, né? Quando a gente vê, por exemplo, o senador Fernando Bezerra, gente, tem um troço complicado. Quando uma pessoa tem uma formação no campo da esquerda, né? Quando a pessoa lê os clássicos, enfim, e de repente o cara, por ter um desvio moral, o cara percebe que ele pode fazer desse conhecimento uma fonte de grana, esse cara, quando vai para a direita, ele vira uma pessoa da extrema direita, vira o pior dos lacaios, o pior dos vigaristas, porque o cara está equipado intelectualmente, mas não para defender ideias de fraternidade, ideias de igualdade, ou ideias de igualdade, não, de igualdade, né? Enfim, de fraternidade. Essas pessoas usam esse conhecimento para se beneficiarem pessoalmente. Então, o senador Fernando Bezerra, toda vez que ele usa a palavra, de uma forma muito habilidosa, ele fala da economia, que a economia do Brasil está crescendo, que estamos vacinando. Só que é o mesmo senador que pegou e embolsou 125 milhões de reais, né, para os seus clãs, para suas bases eleitorais. Ele tem 3 filhos que são deputados, então a gente vai vendo esse tipo de comportamento e o senador Aziz hoje ele demonstra para a gente mais ou menos o perfil dessa gente. A gente viu a capitã Cloroquina mais uma vez mentindo. Esse pessoal pensa que vai mentir e vai ficar por isso mesmo. O Queiroga está sendo reconvocado, já foi aprovado hoje, o ministro Queiroga. O ministro Pazuello, ex-ministro, já foi convocado de novo. Eles vão ter sérios problemas com as mentiras que eles contaram. Isso tudo vai ser confrontado, isso tudo vai ser exposto publicamente. Essa capitã Cloroquina que mentiu, inclusive uma pessoa que devia ter vergonha na cara, né? De não falar tantas coisas contra a ciência. Ela, sabendo que está falando para muitos leigos, ela disse que a cloroquina tinha algum tipo de sucesso porque foram feitas experiências in vitro. Ontem eu assisti a coluna do Reinaldo Azevedo, achei muito interessante porque ele chamou a atenção disso, né? Ele disse o seguinte, que como é que uma pessoa pega uma experiência que foi feita in vitro, ou seja, num tubo de ensaio, né, no vidro do tubo de ensaio, por exemplo, tem um vírus ali, você coloca uma partícula ali dos agentes da cloroquina. O vírus morreu. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o vírus dentro do corpo humano receber um remédio e o remédio ter uma atuação. Porque se fosse assim, ele usou um exemplo interessante que eu achei, né? Você poderia tomar álcool em gel, porque álcool em gel, ele mata o vírus fora do organismo. Mas e dentro do organismo? Se ele está dentro do organismo, se você ingerir álcool desinfetante, você vai matar o vírus? Então,
ela se saiu muito mal, ela foi humilhada cientificamente pelo senador Otto Alencar, mas eles não estão nem ligando para isso, porque eles apenas usam as linguagens e os argumentos para reforçar a mentirada toda que eles contam todos os dias. Mas como eu tenho dito a vocês, gente, ontem mesmo o senador Renan Calheiros lembrou o Tribunal de Nuremberg, o comportamento negacionista dos nazistas. Pois bem, a tônica é sempre a mesma. Bandido nunca entrega bandido. Quem está na escala inferior da hierárquica do crime, das organizações mafiosas, do gangsterismo, nunca entrega quem está no topo, porque eles têm vários tipos de compromissos éticos, mesmo no campo da bandidagem. Então a gente não deve esperar muita coisa dessas pessoas que estão sendo colocadas para falarem do Bolsonaro, exceto as pessoas que são absolutamente independentes. E para fechar o nosso papo aqui, convocação do Bolsonaro. Gente, péssima iniciativa do Randolph Rodrigues. Por quê? Porque o Bolsonaro, a coisa que ele mais gostaria é de ir para essa CPI, porque ele ia fazer da CPI um palco, ia fazer um picadeiro, né, para fazer todo tipo de palhaçada, porque o presidente, como ele tem imunidade, ele só poderia ir ali se fosse por vontade própria. Constitucionalmente, você não pode obrigar um chefe de um poder a depor no outro poder, porque não existe previsão legal para isso. Então, seria dar palco ao Bolsonaro. Ele pode dizer o seguinte, com essa convocação, inclusive, ele pode tirar uma onda, dizer, não vou de jeito nenhum, quero ver quem é que vai me levar para lá. Então ele tira a onda por esse lado e tira a onda também se ele for para essa CPI que vai virar um grande circo. O Bolsonaro que é acostumado a esse tipo de embate de pessoas inclassificáveis. Então o Randolph ali, ele por mais boa vontade que ele tenha tido ali, politicamente não foi uma boa coisa, porque ele acaba instrumentalizando todo esse discurso de ódio, discurso negacionista, ele acaba instrumentalizando esse tipo de situação. E para a gente ver como é que o mundo anda meio de cabeça para baixo aqui no nosso país, o pessoal da CPI, os governantes, os governistas, né, queriam também convocar o pastor Silas Malafaia. Então vocês imaginam o circo dos horrores ter um Malafaia numa CPI que está apurando uma coisa da qual ele não tem nenhum tipo de ação concreta governamental, né? Ele seria uma espécie de, como muita gente diz que existe o gabinete do ódio, o Malafaia é o chefe do gabinete do purgatório. E aí colocar o purgatório ali no meio dessa discussão de assuntos tão sérios ia ser mais uma palhaçada, né? Gente, eu fico por aqui, esses foram os assuntos do dia, mande seu recado para cá, seus comentários, até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!